Retenções quando o condomínio contrata pessoa jurídica. E aí começamos aqui com a primeiro tópico, que é o condomínio contrata uma PJ. Exemplo, um serviço de advocacia, um serviço de limpeza, um serviço de administração de condomínio, um serviço de, vamos colocar aí, consultoria, um serviço de vigilância, que emite a nota fiscal. Aí a pergunta é, tem que fazer retenção do imposto de renda pelo Código 1708, aquele 1,5% ou 1%? Nós vamos ver aqui o seguinte, olha só. A lei diz que ficam sujeitas à incidência do imposto de renda, sobre a renda, a alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, decorrente do serviço do quê? De administração, advocacia. E aí o 716 do Código Civil diz o quê? Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda, na fonte, a alíquota de 1%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, vigilância, segurança e pela locação de mão de obra. Então veja só, aqui nesse tópico aqui no número 1, que é a retenção do imposto de renda na contratação de PJ, eu sou obrigado a fazer retenção. Primeiro, o que nós temos que lembrar aqui? O condomínio ele é pessoa jurídica? Não. E a lei está dizendo o quê? As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas estão sujeitas à retenção. Mas o condomínio não é pessoa jurídica, Gabriel. Pronto. Então a resposta praticamente aí, né? Se o condomínio não é pessoa jurídica, não tem que fazer retenção. Isso é a resposta. Mas às vezes o que acontece? Se você fala isso, se você recebe uma nota fiscal de uma empresa que está acostumada a destacar esse 1,5%, ela vai falar o seguinte, poxa, se consultou o CNPJ não é do Simples Nacional. Se não é do Simples Nacional, retém, destaca na nota. É assim que o pessoal faz, né? Porque se é simples, está dispensado de reter. E aí eles colocam na nota aquela retenção e você, como contratante do serviço no condomínio, vai ter que observar essa regra aqui. E aí, às vezes a gente apresentava isso para o cliente, falava assim, olha, não precisa fazer retenção, não é pessoa jurídica. Só que só falar que não é pessoa jurídica, explicar que focinho de porco não é tomada, e ter que explicar que o condomínio não é pessoa jurídica, e falar toda a questão do parecer, do affect societatis. Gabriel, não estou afim de explicar isso para o meu cliente lá, ou para o meu fornecedor de serviço, que essa questão de condomínio não é pessoa jurídica. Explicar esse juridiquês para quem está emitindo a nota vai ser muito difícil. Então, o que a gente faz? Utiliza as decisões da Receita Federal, que dizem claramente que não precisa reter, né, nesses casos. Então, essa daqui é uma. Ó, imposto de renda não efetuará a retenção do imposto de renda por não possuir personalidade jurídica. Esse é o parecer 37 de 1972. Os condomínios não possuem condições que os obriguem a reter imposto de renda sobre rendimentos que pagarem quando o cumprimento dessa obrigação exigir a condição de pessoa jurídica da fonte pagadora. Bom, vocês viram aqui que o condomínio não é PJ, então não retém. Poxa, Gabriel, mas esse parecer é muito antigo. Gente, esse parecer está valendo ainda, ele é utilizado pela Receita Federal até hoje. Pode utilizar ele. Ah, Gabriel, mas eu queria uma coisa mais recente. Você tem? Tem, tá aqui, ó. Solução de consulta COSIT 17 de 2017. Aqui, nessa solução de consulta, né, informa que é pessoa jurídica de direito privado e tem como atividade de locação de mão de obra a condomínios. E aí ele fala ali, os condomínios edilícios estão desobrigados de efetuar a retenção do imposto de renda na fonte, quando o cumprimento dessa obrigação exigir da fonte pagadora a condição de pessoa jurídica. Então, o condomínio não está obrigado a efetuar a retenção. Perceberam aí que está claro, o condomínio não está obrigado. Veja, está desobrigado. O pessoal pergunta assim, Gabriel, então ele está desobrigado, mas se ele fizer retenção, o que deve ser feito? Bom,
Se você fizer retenção, aí você entrega a DIRF, a DCTF não precisa entregar, mas a DIRF você vai ter que declarar lá na DIRF para dizer, olha, eu fiz a retenção do 1708, mesmo sendo desobrigado. Por quê? Porque o outro lado lá da moeda, que é o lado da fonte, a prestadora de serviço, vai aproveitar o crédito. Então ele tem que aproveitar esse crédito. Então por isso que ele tem que informar em DIRF e deixar ele aproveitar o crédito. Tá legal? Então aí, veja, gente, não é obrigado, mas se você retém, você acaba informando a obrigação acessória da DIRF. Beleza? Bom, Gabriel, no caso aí o condomínio não é pessoa jurídica. Beleza, não faz retenção porque não é pessoa jurídica. Já a associação, ela é uma pessoa jurídica. A gente viu lá no artigo 44 do Código Civil que a associação é PJ. Então a associação faz a retenção. Então eu coloquei para vocês. Condomínio não faz, mas a associação faz. Poxa, Gabriel, tem uma associação de moradores. Exatamente. Se você tem uma associação de moradores, tem que fazer retenção obrigatoriamente, porque não é condomínio. Lembrando que uma coisa é de associação, outra coisa é o condomínio. Certo? Beleza. Continuando aí. INSS. No que diz respeito ao INSS, para fins previdenciários, é o condomínio equiparado à empresa, conforme o artigo 15 da Lei 8.212. Então, o condomínio é equiparado segundo o artigo 15, não tem como escapar. E aí, veja, ele não é pessoa jurídica, mas a lei diz que ele é equiparado. Eita, Brasilzão da vida, né? Então, o que diz? Nesse caso do INSS, ele é equiparado e deve efetuar a retenção dos 11% de INSS, né? Se a empresa não for do Simples Nacional. Né? Então, aí, ele tem essa obrigatoriedade, porque ele é equiparado. Segue as mesmas regras, que é fazer cessão de mão de obra, contratar mediante cessão de mão de obra, né, o serviço, e ele vai reter os 11%, vai recolher até o dia 20 do mês subsequente. Tá? Então, essa é uma obrigatoriedade que não tem como escapar. Essa solução de consulta de 2014 esclarece isso. A inexistência de personalidade jurídica do contratante não é causa de exclusão da obrigação de efetuar a retenção e o recolhimento quando o serviço é prestado nas condições do artigo 31 da Lei 8.212. Que aqui nós estamos falando do quê? De retenção de INSS. Então, essa solução de consulta resolve isso. INSS tem que fazer retenção. Bom, no caso de INSS, o condomínio contrata uma PJ. Se ele contrata uma PJ, ele realizou-se mediante cessão de mão de obra, que é o que é cessão de mão de obra? Colocação à disposição da empresa contratante ou do contratante em dependências ou nas suas dependências ou de terceiro, de segurados que realizem serviços contínuos. Então, ou seja, a colocação à disposição nas suas dependências, e o serviço tem que ser contínuos, relacionados ou não com a sua atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a sua natureza, a forma de sua contratação. E aí, quais são os mais comuns? Limpeza, conservação, zeladoria, vigilância, segurança, empreitada de mão de obra. Então, aqui são os mais comuns e o condomínio contrata bastante isso. Então, se ele estiver contratando isso, tem que fazer os descontos de INSS. Ah, Gabriel, mas ele é do Simples. Cara, se ele é do Simples e é do Simples do anexo 4, continua fazendo a retenção normal. Tá? Algumas de suas atividades são anexo 4. Beleza? Bom, só que o anexo 4 tem que ter um pouco de cuidado. Deixa eu colocar aqui para não atrapalhar vocês. Cuidado. Coloca aqui até uma tarja ali, né? Cuidado. Quando você contratar um serviço, quando você contratar um serviço, por exemplo, desse KNAI aqui, 8111700, que é serviço de limpeza, zeladoria, portaria, essas coisas, né? É anexo 4, então cuidado. Né? Mais cuidado. Aí eu tenho outro KNAI aqui de baixo, que eu coloco aqui, 8011101. Esse KNAI é um KNAI de empresa de segurança, de vigilância, tá? Esse daqui, anexo 4, é tranquilo, não tem dor de cabeça, porque é vigilância. Esse outro aqui é um serviço de arquivamento de documentos. Seria um serviço de apoio administrativo. Sabe aquele famoso serviço de apoio administrativo? Tá aqui,
anexo 3, esse daqui. Esse aqui é anexo 3. Então, eu coloquei alguns quinais aqui para a gente poder ilustrar isso. Olha só, o inciso 1, ali no, aliás, desculpa, vou comentar esse dispositivo aqui da lei complementar 123. Esse dispositivo aí diz o seguinte, que estão no anexo 4 as seguintes atividades: construção de imóveis, obras de engenharia em geral, inclusive forma de subempreitada, execução de projetos, serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores, ok? E também serviço de vigilância, limpeza ou conservação. E serviços advocatícios aqui também. Qual que é o ponto de atenção? O ponto de atenção é que serviço de portaria, ele não está aqui, ó, no anexo 4, tá vendo? Serviço de vigilância, limpeza e conservação. Mas, Gabriel, não é vigilância? Não, é outra coisa. Vigilância está aqui, ó. Se fosse vigilância, estava aqui. Então, assim, aí essa solução de consulta de 2015, ela esclarece um pouquinho a respeito disso. Você tem que tomar cuidado quando contratar esse tipo de serviço. Os serviços de portaria e zeladoria, porque não se confunde com vigilância, limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão de obra, são vedados aos optantes pelo Simples Nacional. Então, cuidado, porque se essa empresa estiver no Simples Nacional, ele fala assim, eu estou no Simples, tá? Mas portaria e zeladoria não poderia estar no Simples. E aí, ele faz cessão de mão de obra. Se faz cessão de mão de obra, meu amigo, fica sujeito à retenção. E essa empresa estiver no anexo 3 lá, ela vai acabar sendo entregue, que ela faz cessão de mão de obra e acaba sendo excluída do Simples Nacional. Certo? Então, porque são prestados mediante cessão de mão de obra. Então, esse é um perigo. Então, se você tiver algum tipo de serviço desse enquadrado ali, cuidado que você pode estar colocando essa empresa em risco aí, e você vai ter que conversar com eles lá para poder emitir as notas corretamente. Tá? Bom, aqui no caso das retenções, o INSS, contratação de PJ prestadora. Então, digamos que ele vai contratar uma PJ prestadora, aí com anexo 3, anexo 4. A empresa optante pelo Simples Nacional que exerce atividade vedada ao regime de tributação, contratada unicamente para prestar serviço de pintura, em relação a essa atividade, deve ser tributado no anexo 3 e não estará sujeito à retenção da contribuição previdenciária. Olha que interessante. A pintura em si é anexo 3. Caso a MEPP seja contratada para construir um imóvel ou executar uma obra de engenharia em que o serviço de pintura faça parte do respectivo contrato, da questão da... Eu costumo dizer isso aqui que é uma obra nova, né? Aí sua tributação ocorrerá com obra, na forma do anexo 4. Então, veja, aqui nesse caso não tem retenção e aqui tem. Anexo 4 tem retenção, porque é um serviço, acaba sendo um serviço ali de empreitada de mão de obra e contínuo e com certeza caberia a retenção. Gabriel, mas o outro lá de cima é um esporádico, não é contínuo, então não tem retenção. Não tem cessão de mão de obra, não tem retenção e também ele é anexo 3. Tá? Então essa é uma solução de consulta da Receita Federal, 2018 aí, posicionamento da Receita Federal em relação a isso, você tem que ter um certo cuidado para fazer as retenções dessas notas. Contratação de PJ prestadora. Contratação de PJ prestadora, gente, é outro ponto aqui que envolve outros serviços, né? Parecido com esse de pintura, parecido. Porque ele tem outros serviços, serviço de instalação, manutenção, reparação elétrica, hidráulica, bem como serviço de pintura, sujeitos ao anexo 3 da referida lei complementar. E aí, anexo 3 não deve fazer retenção. A empresa que executar serviço do anexo 3, mediante cessão ou locação de mão de obra, encontra-se impedida. Então, ou seja, se ele é anexo 3 e faz serviço de cessão de mão de obra, mediante cessão de mão de obra, ele está sujeito à exclusão do Simples. Pô, Gabriel, mas cessão de mão de obra tem que ser um serviço contínuo. Então não tem que fazer, não é cessão de mão de obra isso, não tem retenção. Vou fazer um serviço esporádico, não é contínuo, ele vai arrumar o cano lá, Gabriel. Então não tem que fazer retenção disso. Ele é anexo 3, inclusive. Entendeu? É a manutenção. Tá?
E se fosse do anexo 5 também, qualquer outra atividade, ele não pode realizar a cessão de mão de obra. E se realizar, ele está fora do simples. E por fim, ali no item 3, ele complementa. A contratação de serviços mediante cessão de mão de obra por empresa optante pelo Simples Nacional, cuja tributação ocorra na forma do anexo 3 ou anexo 5, não estará sujeita à retenção enquanto a empresa contratada não estiver sido formalmente excluída. Então, na verdade, o que acontece? No primeiro mês, digamos que está mediante cessão de mão de obra. O seu contrato tem as características de continuidade, colocação à disposição, né? E nas dependências do contratante, que é no condomínio. E nesse caso, cumpriu todas as condições juntas, aí tem cessão. No mês que ele recebeu a primeira nota, não faz retenção. Aí o que tem que falar? Olha, você tem que tirar essa empresa do Simples e o mês que vem eu vou fazer retenção. Porque se você parar para pensar, porque se o mês que vem eu vou ter que começar a fazer essas retenções, tudo isso envolve uma questão de responsabilidade solidária. E ninguém gosta de ter responsabilidade solidária. A partir do momento em que você não observa uma regra e não retém naquilo, você passa a ser responsável solidário. Então, é importante que você observe a regra correta. Inclusive, essas soluções de consulta da Receita Federal mais recentes que tem, que vão direcionar você a efetuar essa retenção de INSS. Tá? Show de bola. Muito bom, Gabriel. Então, temos aí várias decisões para vocês utilizarem no dia a dia. PIS, COFINS e CSLL. Condomínio contrata uma PJ. Condomínio contrata uma PJ, deve reter os 4,65 pelo código 5952, deve fazer essa retenção. E aí a resposta está lá na IN 459 de 2004. Diz a IN, os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas de direito privado. Olha só, está na IN isso. Pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas. Se você só ler o caput aqui, o que você vai entender? Não precisa fazer retenção, porque ele não é pessoa jurídica. Tanto de limpeza, conservação, aqueles 465, não vai precisar fazer retenção. Só cuidado. Por quê? Porque se você pegar o parágrafo primeiro aqui, ó, ele fala o seguinte, que o disposto nesse artigo, que essa retenção de PJ para PJ, aplica-se inclusive aos pagamentos efetuados por condomínios edilícios. Então, ou seja, apesar do condomínio não ser pessoa jurídica, tem que efetuar a retenção também. Nossa, Gabriel, confusão, o legislador só atrapalha a nossa vida. Assim, lá no imposto de renda não está nada disso e aqui tem. E nesse caso ele obriga a fazer. Quais são os serviços que ele vai ter que fazer? A retenção, limpeza, manutenção e conservação, né? Aqui a manutenção e conservação, lembrando que somente as manutenções e conservações em caráter isolado, desde que não seja um conserto, desde que não seja um conserto de um bem defeituoso. Exemplo, quebrou o portão, arrumou, é uma manutenção de conserto, não tem retenção. Agora é o seguinte, todo mês eu estou pagando uma manutenção de elevador, que é uma manutenção preventiva. Essa manutenção preventiva tem que fazer retenção, 4,65. Tá? Então não tem como escapar. Segurança ou vigilância? Também a mesma coisa aqui, faz a retenção. Segurança e vigilância 4,65, exceto se a empresa for optante pelo Simples Nacional. Se for optante pelo Simples, ela coloca na nota que está dispensada de fazer retenção, porque ela paga dentro do Simples. Locação de mão de obra, também está aí. Assessoria creditícia, que envolve a questão de factoring. E, por último, aqui, os serviços profissionais. Ele cita aqui o regulamento do Imposto de Renda de 99, mas é porque a IN ela não foi atualizada, né? E eu mantive aqui a redação original da IN. E aqueles mesmos serviços profissionais de retenção que a gente acabou listando lá, no artigo 712 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018. Então lá vai estar descrito todos esses serviços lá. Advogado, contador, administrador, engenheiro, então tudo lá, serviços profissionais, desde que eles não sejam do Simples também. Tá? Então, tudo que é serviço profissional fica sujeito a essa retenção. Bom, qual que é a regra para retenção dos 4,65? A regra para retenção dos 4,65 envolve aqui a regra de retenção de R$10
Se passar de R$10 tem que fazer retenção. Hoje mudou essa regra, né? Porque antes, se o pagamento no mês fosse acima de R$5.000, tinha que fazer retenção. Isso até 2015 que vigorou essa regra. Junho de 2015. Aí depois que mudou a lei, passou a ser o seguinte: se o DARF der R$10 para mais, superior a R$10, faz a retenção. Significa dizer que se uma nota fiscal, ou se um pagamento de uma nota fiscal gerar no mês acima de 215,27, vai dar um DARF maior do que R$10. Consequentemente, vai ter que fazer retenção. Então, fica ligado. Chegou uma nota para pagar de R$216, tem retenção. Beleza? Fechou. Muito bom. Aí, aqui, comparando, o condomínio faz a retenção? Faz. A associação faz a retenção? Faz também. Os dois fazem. Porque não tem como os dois, um é equiparado, o outro, um fala a IN relata ele, e a associação já é uma pessoa jurídica. Então, a associação tem que fazer retenção também. Beleza. No caso do ISS aí, gente, eu tenho que lembrar o seguinte: existe uma regra constitucional, compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. E eu não tenho como falar as regras de 5.570 municípios para vocês, mas eu vou ajudar a como que você vai identificar isso no município, porque tem município que fala de um jeito e tem município que fala de outro, né? E aqui eu não quero ensinar vocês a simplesmente resolver o problema de um município. Eu quero ensinar vocês a resolver o problema de 5.570 municípios. Como que você vai interpretar essa regra? Tá? Veja, definir a competência dos municípios. Como é que você define a competência dos municípios? No artigo 3º da Lei Complementar 116. Lá nessa lei, nesse artigo 3º, vai falar: compete a quem cobrar o ISS? Ao local do prestador de serviço, do estabelecimento do prestador de serviço, ou o local onde está sendo executado o serviço. Exemplo, eu faço um serviço de consultoria, de treinamento, digamos, melhor dizendo, treinamento. O treinamento, segundo a lei, está dizendo que o ISS é devido para o local onde está localizado o estabelecimento do prestador de serviço. Ou seja, o estabelecimento da Contabilista Play está em Curitiba. Então, é Curitiba que vai ficar devido ao ISS. Pronto. No caso de um outro serviço, por exemplo, serviços de construção civil, a lei diz que a competência é onde está sendo executada a obra. Se a obra está sendo executada em São Paulo, o serviço é devido em São Paulo. Então, aí tem isso. Tá legal? Bom, então essa regra de competência, em primeiro lugar, verificar no artigo 3º de quem que é a competência. Segundo, a alíquota máxima, verificar a alíquota máxima e a alíquota mínima. A alíquota mínima é 2%, a alíquota máxima de 5%. Tá? Então, isso com base nessas disposições legais. Beleza. Aí vamos a um exemplo prático. Como é que eu vou analisar isso? O município de São Paulo está dizendo o seguinte: são responsáveis pelo pagamento do imposto, desde que estabelecido no município de São Paulo, devendo reter na fonte o seu valor, os tomadores, os intermediários de serviços provenientes do exterior, cuja prestação se tenha se iniciado no exterior no país, as pessoas jurídicas, ainda que imunes e isentas. Percebe que aqui ele fala as pessoas jurídicas. Se ele falasse assim, pessoas jurídicas e não tivesse mais nada, aí eu poderia interpretar assim: poxa, condomínio não é pessoa jurídica, então o condomínio está fora dessa. Certo? Nesse caso, o que ele disse? As pessoas jurídicas, ainda que imunes e isentas, e os condomínios, edilícios residenciais ou comerciais, quando tomarem o intermediário dos serviços. Percebeu aqui que, nesse caso, o município de São Paulo relata exatamente o nome condomínio. Se ele não tivesse colocado nada disso daqui, ó, se tivesse suprimido essa informação aqui, ó, ele não estaria obrigado a fazer essas retenções. Ou seja, qual que é o macete que eu vou dar para vocês? Vocês vão buscar a legislação do município de vocês e vão verificar o seguinte: ele diz condomínio, então o condomínio também vai ter que fazer essa retenção. Aí você vai pegar a tabela lá do município, que tem as alíquotas, e vai aplicar a retenção de acordo com a tabela do município. Olha só aqui outra decisão, outra previsão lá de São Paulo que eles estabelecem responsabilidade. São responsáveis pelo pagamento do imposto e devendo reter na fonte as pessoas jurídicas, ainda que imunes e isentas, quando tomarem serviços descritos nos itens 1, 2, 3,
Aí vai falando todos os serviços aqui, né? Todos constantes da lista do... Aí ele relata todos os serviços que estão sujeitos a essa retenção. Então, quais os códigos da lei complementar que ficam sujeitos à retenção? Executados por prestadores que emitam nota fiscal ou outro documento equivalente por outro município ou por Distrito Federal não inscritos no CEPOM, tá? E aí é um outro ponto, né? O prestador tem que estar cadastrado, é muito comum isso, né? O prestador de fora do município vem para serviço no seu município. Ele tem que estar com um cadastro prévio lá. Muitos municípios fazem isso, a maioria fazem isso. Tem um cadastro prévio para não ter essa retenção. Porque o ISS geralmente é devido nesses casos aqui, lá onde está o estabelecimento do prestador. Só que só consegue se livrar disso se ele fizer esse cadastro. Senão, mantém a retenção. Beleza? Então, aplica-se a mesma regrinha aqui para os condomínios.